Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa tarde mais uma vez. Eu sou o Padre Sandro Magalhães, aqui da comunidade Canção Nova, para o povo que nos acompanha pela rede Canção Nova de rádio. Estou vendo que tem um religioso ali, não sei se é padre. Sim ou não? Padre. De onde, padre? Bragança Paulista, já estive lá. Francisco Morato pertence lá, não é isso? Opa, seja sempre bem-vindo. Que bom. Minha gente, nós estamos por esses dias fazendo uma caminhada com os livros do Antigo Testamento. Como eu sempre gosto de repetir aqui, né? Passamos pelo Gênesis, Êxodo, Números. Hoje estamos pelos últimos capítulos de Josué. Aquele homem em que, depois de Moisés, foi conduzir o povo para a terra prometida. E ontem nós vimos uma passagem muito importante para todos nós que somos católicos, apostólicos, romanos e que fomos batizados. Todo mundo aqui é batizado? Opa, que coisa boa. Nós vimos lá no início, no Êxodo, que o povo passou a pé enxuto por um mar. Você lembra o nome do mar? Mar Vermelho. Só que muitos daquele, ou a maioria, ficou pelo meio do deserto, porque eles foram ali, não sei se vocês lembram quantos anos que eles ficaram no deserto mesmo? 40 anos, não é? Então muitos foram ficando por ali, uma geração foi ficando para trás, e no meio dessa geração, Moisés. Moisés não entrou na terra prometida. Então Moisés passa a autoridade para Josué. E aí ontem nós vimos algo importante. Josué, claro, ele coloca ali os sacerdotes com a Arca da Aliança, e eles vão até o rio, e o rio abre também. De um lado vira um paredão, do outro a água continua correndo até secar, e o povo atravessa o rio Jordão. Aquele povo que atravessou o rio Jordão, muitos deles, na sua grande maioria, não tinha passado pelo Mar Vermelho, porque eram jovens. Outros tinham nascido ali, naquela situação. Então era necessário que eles passassem também pelas águas. Entre aspas, serem batizados. Todos aqui são batizados, né?
Então eles precisavam ter a experiência de passar como os outros passaram, para poder entrar na terra prometida, adentrar a terra prometida. E hoje eles já estão ali, chegando, tomando posse daquele lugar. E Josué faz esse histórico, quer mostrar para o povo, educando, catequizando, que Deus escolheu aquele povo. E aí vai contando desde Abraão, falando que Abraão morava em uma terra pagã e que pediu para que Abraão fosse para uma outra terra, para ter um encontro com ele. E a partir de Abraão nasce uma nova civilização, que seguia a um único Deus. E ele veio fazendo esse histórico até chegar ali, para falar para o povo: guarda isso no seu coração. Vocês têm uma história, você tem um caminho, os seus antepassados têm um caminho até esse dia, até esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento histórico de entrar na terra prometida. E aí vem para nós também. Nós temos um histórico na nossa casa, certo? Nossos avós eram cristãos, sim. Vocês foram batizados, sim. Fizeram a primeira comunhão. Então tem um histórico com a presença de Deus na sua vida, caminhando contigo, estando ao seu lado. Então a gente tem que lembrar sempre disso. Porque às vezes a gente esquece com facilidade. E brasileiro, então, já diz o ditado, né? Se eu perguntar para vocês o que é que vocês comeram ontem, vocês não vão lembrar. Vai ter que parar aí e falar assim: nossa, o que é que eu comi mesmo? Até o padre agora está pensando: o que é que eu comi? Eu sei que quando eu cheguei da faculdade ontem eu comi pão. Porque eu gosto de pão. Isso à noite eu lembro que eu comi, mas na hora do almoço eu não lembro. Tenho que lembrar aqui. E muita coisa que Deus vai fazendo na nossa vida, por causa da correria, por causa dos problemas, das dificuldades, a gente vai esquecendo. A gente esquece desse histórico na nossa vida, mas também daqueles que estavam antes de nós, nossos avós, bisavós, para que aquela fé chegasse até a gente. Então isso é importante. Josué está falando para aquele povo: olha o percurso, olha o que Deus fez na nossa história e onde Ele nos colocou. Claro que a gente está aqui ainda, vai dar um outro passo para o céu, certo? Mas a gente sabe que Ele caminha conosco. E aí no evangelho de hoje, eita, esse evangelho aqui, tem muito padre que não gosta de falar. Vou ter que entregar aos padres. Porque mexe com muitas pessoas. Mas o que Jesus falou, o padre Sandro e qualquer outro padre não pode dizer o contrário. Casou, está casado. Eu até na hora que estava proclamando o evangelho ali, eu falei: só em alguma situação de união ilegítima. Porque senão a gente não é catequizado. Até os discípulos, naquela época, eu acho que você já cansou de ouvir isso. Por qualquer coisa, poderia dar o divórcio para a mulher. Se o marido saiu para trabalhar e a mulher queimava o feijão, ele poderia fazer uma carta de divórcio. Desculpa, o padre vai saltar uma palavra muito, põe tampa o ouvido. Safado. Porque ele já estava olhando para outra e ele precisava de uma desculpa para poder fazer a carta de divórcio e mandar a mulher embora. Então, por qualquer coisa, eles faziam uma carta de divórcio e a mulher mandava embora. Era mandada embora. Só que tinha uma ala que era liberal, a outra era rigorosa. Não existe isso e tal, tentava viver o que deveria. Mas Jesus vai falar o que é o real. O que Deus uniu,
o homem não separa. Quando acontece o casamento, minha gente, desculpa o padre falar assim, parece que está falando besteira ou bobeira, já sei disso, padre. Mas existe a união de vocês. Cadê os casais que estão aqui? Estou vendo ali, ali. Opa, tem mais casais próximos aqui. Aqui tem também, ali, aqui. Que bom, tem um monte de casal, olha que bênção. Levanta a mão aí, povo, vê, olha aqui quantos casais. Que bênção de Deus ali também. Existe união entre vocês. Não é mais duas, mas é uma. Se a gente entendesse isso, o que acontece quando você vai ali e diz o sim diante de Deus, ou diante de um padre, de um diácono, do bispo, de uma pessoa que foi enviada ali pela igreja, está representando a igreja, em alguns lugares tem. É uma carne. Então, se a pessoa sai de perto, de próximo daquela pessoa e vai com a outra, você continua ligado àquela outra pessoa. E só quando morre, que aí você está livre. Se o casamento foi real, certo? Se o casamento foi verdadeiro. Se houve alguma situação que o casamento não foi verdadeiro, por isso que Jesus está falando, um casamento ilícito. Eu menti para minha esposa, eu falei para ela que eu queria ter filhos, muitos filhos, e ela sonhava em ter filhos. E aí, quando a gente casou, eu falei para ela que eu não teria filhos. E lá, na hora que o padre pergunta, terá os filhos que Deus vai te enviar? O que é que eles respondem? Sim, mas no coração daquele ali já estavam dizendo, não. É um casamento ilícito, porque ele mentiu para ela. E sabia que se ele falasse que não teria filho, ela não casaria com ele. Estou dando um exemplo de muitas coisas, para vocês entenderem o que é o casamento ilícito. É quando acontece muitas vezes a mentira. E outras situações, é claro, o padre não vai ficar aqui falando muita coisa, né? Porque então vai levar o tempo todo. E aí aquelas duas alas queria colocar, principalmente os fariseus, queriam colocar Jesus na berlinda. Tipo, você é mais autoridade do que Moisés? Porque Moisés falou que podia sim. E Jesus não vai refutar nem nada, vai falar, olha, Moisés fez isso por causa do seu coração, do coração do povo que era duro. Quase que Jesus fala assim, do seu coração que é duro, meu filho. Porque não mudou muita coisa não, viu? Ai, padre, mas tudo bem, meu casamento, sei lá, por um motivo, eu separei, não estamos juntos, eu vou para o inferno, padre? Não. Desde o momento em que você viva a caridade. Também eu não vou falar que sim, que não, deixa eu tirar até minha resposta, né? Porque é Deus quem sabe todas as coisas. O amor, se eu faço as coisas, entendo o que o padre está falando, a caridade, se eu faço a caridade com amor, com o meu coração coloco ali, caminhe nesse passo. Seja bom, seja caridoso. E você sabe que você está em uma situação irregular. Ter consciência disso. É muito triste quando a pessoa chega para o padre e quer que o padre aceite a pessoa. Aliás, aceite a situação. Não, porque o senhor tem que aceitar. Não, olha, a escolha é tua. A escolha é tua. Você precisa viver com essa situação. A igreja diz o quê? Viva a caridade, ouça a palavra, tente viver a palavra na sua vida, no seu dia a dia. Mas tem coisas que eu vou ter que me recolher da igreja, que é a comunhão e a confissão. Então eu vou participar da missa, vou rezar na missa, vou fazer minha comunhão espiritual. Mas é uma situação que eu não posso fazer porque o padre não tem autoridade para isso. Quem é o padre, quem é o bispo, quem é o papa que vai falar o contrário que Jesus disse? Porque quem falou aqui foi o padre. O que Deus uniu, o homem não separa. Quem falou isso?
Quem é o Papa? Quem é o bispo? Quem é o padre para falar o contrário? Que todos nós estamos abaixo de Jesus e estamos levando a palavra de Jesus. Por que o padre diz que tem muito padre que não gosta de falar sobre isso? Porque muitas vezes tem muitos irmãos ali dentro da igreja, a pessoa se sente acuada. O padre está falando isso para mim, está me dando indireta. Não é nada disso. O padre está catequizando, ensinando, mostrando. Viva a caridade, venha à missa, participe, faça comunhão espiritual. Eu sempre digo até para as pessoas, se você vai em uma igreja que tem lá uma capelinha, na hora da comunhão, levante, vá até o sacrário, se proste diante do sacrário. Claro, se Jesus está ali, né? Porque às vezes vai levar todas as ambas para a comunhão e não está. Mas se ajoelhe, faça sua comunhão espiritual e viva como cristão. Jesus diz que é para a gente amar o próximo. E amar faz parte a caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.